Quando o Espírito Santo começa a fazer a sua obra. Quando desceu o Espírito Santo naquela casa, estavam todos cheios, todos tomados de poder, todos falando em línguas, profetizando. E aí, o primeiro discurso de Pedro. A primeira pregação de Pedro foi quando ele estava tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Pedro quando ele abriu a boca para falar, quando ele se levantou no meio da multidão, e ele disse assim lá no Atos 2:14, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu neste termo: varões judeus e de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Ele se levantou com ousadia, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, sem medo de pregar, sem medo de falar. Naquele momento ali, o Espírito Santo impulsionou ele e disse: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito ele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Quero ir lá no 37, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois era para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, tomado cheio do poder, começou a pregar, começou a falar, e o Espírito Santo falou através dele. O Espírito Santo trouxe a memória, o Espírito Santo trouxe a revelação, e ele começou a pregar, e a pregação do apóstolo Paulo era dura, era verdadeira.
Não era feijãozinho com arroz. Não era coisinha doce, não. Ele falava: arrependei-vos. Vamos lá, se arrepende do vosso pecado. Se arrepende da vida que vocês têm. E o que fazia com que a palavra do apóstolo Paulo entrasse no coração daqueles homens que estavam murmurando, que estavam criticando, que não estavam entendendo o mover, o acontecimento daqueles dias. Estavam achando que estavam todos bêbados numa orgia só dentro de uma casa. Não entenderam que aquilo que estava acontecendo era um grande mover do Espírito Santo de Deus na face da terra. Era o início da igreja, era o início da pregação do Evangelho. O apóstolo ele se levantou e foi um grande pregador da palavra. E muitos se converteram através da palavra de Pedro. Muitos aceitaram Jesus. Muitos se converteram, desceram as águas do batismo. E diz a palavra de Deus que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, para proclamar o Evangelho, para ter êxito naquilo que você vai fazer, para ter êxito e ver as pessoas se convertendo através do teu chamado, através do Evangelho, através da proclamação do Evangelho, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E não é qualquer coisinha não, é oração, é jejum, é compromisso, é fidelidade, é ter vida com Deus, vida de santidade, irmãos. Não é simplesmente entrar na igreja e sentar em Deus, vamos embora, não. É compromisso com Deus, é aceitar aquilo que Deus tem para a tua vida. Ora e canta mais. Aí você vai pregar o Evangelho lá dentro da casa, onde você leva, todas as semanas. E a palavra de Deus vai ter êxito lá. Vai ter salvação dentro daquela casa. Ora, abaixo, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Sem o Espírito Santo você não entra. Sem o Espírito Santo você não sai de onde você está. Busque a Deus de verdade. Busque a Deus de verdade, irmão. É momento de nós nos levantarmos. É momento da igreja se levantar. É momento da igreja se posicionar. É momento de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu entendo o meu chamado. Chega de brincar de ser crente. Chega de chegar todos os dias na igreja, sentar e ouvir a palavra e ir embora da mesma maneira que eu cheguei. Chega, eu quero ter uma vida de mudança. Eu quero ser útil nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser pregador da palavra, Senhor. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser um pregador, Deus. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde tu me enviar, Senhor. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero levar na minha vida, Senhor, como testemunho vivo de Cristo Jesus na minha vida, de mudança. Isso, irmãos. Nós estamos falando de missão. E muitos dizem: porque eu quero ser um missionário. Eu quero ir para fora do Brasil. Eu quero ir para a China. A China está bem complicada, né? Porque aí a gente manda, né? Muitos vão. E essa responsabilidade Deus dá para todo mundo. Muitos vão, muitos enviam, né? Muitos abençoam. Eu quero ir pregar lá nos Estados Unidos. Mas do lado da tua casa tem uma vizinha enferma. Do outro lado da tua casa tem um jovem se prostituindo. Tem um jovem perdendo a vida nas drogas. Lá dentro do teu emprego, lá dentro da tua empresa, tem pessoas enfermas, pessoas atribuladas de espírito, pensando em morrer, pensando em tirar a vida por causa da depressão, porque eles estão escravizadas pela corrente do diabo, pela ação do maligno. Lá na tua rua, dentro da tua casa, dentro da tua família, tem pessoas que precisam que você pregue, que você ore, que você diga: muda de vida. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem coisa boa para ti. Deus tem salvação para ti. Deus tem cura para ti. Deus tem libertação para ti. Deus tem uma vida nova para ti. Mas eu não tenho coragem. Quando eu chego diante da pessoa, eu fico intimidado. Mas como que você quer ir lá para os Estados Unidos pregar? Como você quer ir para o Japão? Como você quer ir para esses estados que o pastor disse que é fechado para o Evangelho? Se você não consegue pregar na tua casa, se você não consegue pregar na tua célula, se você não se dispõe para fazer,
fazendo essa missão, depois o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te encher. Ele vai te encher de sabedoria, irmãos. Ele vai te encher de poder. Ele vai te encher. Você vai ser transbordado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você pregar, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. E Ele voltará. E o Espírito Santo vai começar a testificar no coração das pessoas. Realmente Ele salva. Porque Ele me salvou da morte. Porque Ele me salvou da perdição. Porque Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele mudou a minha mente. Ele mudou a minha visão. Ele realmente cura. Porque Ele curou a minha alma. Porque Ele curou meu espírito de enfermidade que ainda eu não conhecia. Mas o Espírito Santo Ele via. E Ele disse: o cálice de cura vai entrar na tua vida. Ele me cura. Ele me transforma de dentro para fora, irmãos. Não é só no corpo físico, mas é na alma, é no espírito. Porque muitas pessoas estão morrendo enfermas. E não é no físico, é no espiritual. E esse cálice de cura o Espírito Santo tem. E Ele batiza com o Espírito Santo. Porque Ele te dá poder, Ele te capacita, Ele te levanta, Ele coloca as palavras na tua boca. É Ele que vai na frente, é Ele que vai testificando, é Ele que vai abrindo porta, é Ele que vai tirando todos os pedregulhos do teu caminho, é Ele que vai tirando todo impedimento. E Ele vai na frente, porque você é o propagador do Evangelho. E depois você vai pregar a vinda de Cristo. Jesus foi, mas Ele voltará. Jesus está lá preparando lugar. Você não é deste mundo, você não é dessa terra. Você está aqui, é passageiro. Faça a tua missão, faça a tua parte, porque um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai voltar. E o teu lugar já está preparado lá no céu. Aleluia. Então o Espírito Santo Ele te dá essa missão. Terceiro ponto que eu entendo: devemos ser capacitados pelo Espírito Santo. E é dessa maneira. Terceiro ponto: quando levamos o Evangelho a lugares aonde Cristo não é conhecido, pregue para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jesus espera que vamos a todo mundo e pregamos as boas novas a todas as criaturas. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa missão. Alguns devem ir, outros devem enviar, mas todos devem participar. Todos. Essa missão não foi dada só para mim. Essa missão não foi dada só para o pastor Jadir. Essa missão não foi dada só para os obreiros. Essa missão não foi dada só para o teu líder de célula. Essa missão Deus deu para você também. Ele deu para você também. Ele deu, entenda isso. Talvez você não vai ser o pregador. Talvez você não vai ser um pastor. Talvez você não vai ser um missionário. Mas você pode ser um missionário na tua casa. Você pode ser um pregador na tua empresa. Você pode ser um pregador no teu bairro. Você pode ser um pregador na tua cidade. Aonde você for, Deus vai contigo. O Espírito Santo de Deus vai contigo. E você vai fazer a obra do Senhor. Aleluia. Até coloquei aqui hoje de manhã. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Lá está escrito lá em Isaías 61, que você sabe muito bem, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Deus
O Espírito do Senhor tem que estar sobre você. O Espírito do Senhor tem que estar sobre você. E Ele diz que Ele te chama para pregar as boas novas, para proclamar as boas novas. Aqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não aceitaram, aonde ainda não chegou a palavra, Deus, Ele vai te levar. Deus, Ele vai te capacitar a levar a palavras que estão quebrantados de coração, aqueles que estão amargurados, aqueles que estão presos, cativos por algum problema, por alguma dificuldade. Deus, Ele vai te enviar para pregar a essas pessoas, na autoridade do Espírito Santo de Deus, para que essas pessoas venham ser salvas, para que essas pessoas venham ser curadas e libertas. Esse é o poder de proclamarmos o Evangelho. E agora coloque a mão à altura do teu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você entende o teu chamado? Não responda para mim, responda para Deus. É Ele que está fazendo. Como você está proclamando o Evangelho, a palavra? De que maneira você está proclamando? Coloca a mão no teu coração assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. De que maneira você está pregando? De que maneira você está levando? Terceiro ponto, quando levamos o Evangelho a lugares onde Cristo não é conhecido. Jesus espera que vamos a todo o mundo e pregamos boas novas a todas as criaturas. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Essa é a tua missão. Diga, essa é a minha missão. Devemos proclamar corajosamente e plenamente o Evangelho. E Jesus salva, cura, batiza e voltará. Te coloque de pé. Aleluia. Fecha os teus olhos, coloca a mão à altura do teu coração.